Olá, hoje o tema é sequência didática. É um prazer estar aqui hoje para entrevistar uma pessoa muito especial. O nome dela é Elisandra de Lima Silva. O sinal dela na comunidade surda é esse. Ela é mestre na área de letras pela Universidade Federal do Amazonas. E o sinal da universidade é esse. É graduada em letras pela mesma universidade. E também especialista tem experiência na área de língua de sinais na UFAM. Ela tem mais experiência e conhecimento na área de Libras, com ênfase na língua de sinais e do português como segunda língua. Ela é surda e leciona língua de sinais. Eu convido a professora Elisandra. Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui com você hoje para nós conversarmos sobre um tema muito importante, que é o que? O ensino de português como segunda língua, com ênfase na sequência didática. Muito prazer participar hoje, muito obrigada pelo convite. Agora eu te peço para comentar um pouco sobre a sequência didática no ensino de português como segunda língua. Antes de eu trabalhar na Universidade Federal do Amazonas, eu lecionava português como segunda língua para estudantes surdos, é uma escola própria para surdos. Ensinar português como L2 era muito difícil porque não tinha muito material. Então depois eu fui admitida na Universidade Federal do Amazonas e junto com um colega professor pensamos em criar um projeto próprio para aquela escola de surdos, também para auxiliar o professor no ensino de português como L2 e no desenvolvimento dos alunos também no português como L2. Assim nasceu o projeto intitulado Para Ler L2 para surdos, e o sinal é esse. Com isso, ajudamos a escola, auxiliando o professor e o aluno e a universidade no uso da sequência didática. Nossa, muito legal o projeto para ler L2 para surdos. Eu, eu te pergunto, você que participou do projeto, qual é o objetivo dele? Então, o primeiro objetivo é auxiliar a escola em parceria com a universidade. Nós pesquisamos, testamos a sequência didática e essa sequência didática no seu uso em textos e na gramática, e essa gramática em atividades. O aluno precisa entender como usar a gramática, ler, compreender e produzir o português escrito como L2. Entendi, legal. Quais os pontos fundamentais para a criação da sequência didática
para ensino de português como L2 para surdos? Nós pensamos o quê? Primeiro, como que a gente ia produzir essa sequência didática? Então, primeiro, é preciso o quê? Escolher um tema de interesse dos estudantes, um tema que os estudantes gostem, porque às vezes o adolescente, ele não se interessa pelo tema. Então, primeiro é preciso escolher o tema. Existem temas variados, interessantes para os estudantes, como, por exemplo, relação familiar, alimentação saudável, namoro, escola bilíngue, acessibilidade, porque o surdo de qualquer faixa etária, ele enfrenta barreiras. Então, existem vários temas de interesse do estudante. Primeiro, devemos escolher o tema, depois a gramática e a atividade correlacionada. Mas qual seria esse tipo de atividade? Narração, notícia, também propaganda, HQ, são as tirinhas, histórias em quadrinho. Depois que escolhe o tema, pensar como que a gente vai usar a gramática nessas atividades. Então, antes é necessário a leitura e depois o professor pergunta em língua de sinais para saber se o aluno entendeu a atividade. Pois após a leitura, o aluno compreende o que é para ser feito. Ele também compreende a gramática contextualizada com facilidade. Por fim, ele produz a atividade e treina a escrita do português em conformidade com a aprendizagem que tem da gramática em estudo. Uau! Próxima pergunta. Com relação ao texto principal, como a sequência didática foi trabalhada? Qual a estratégia, a motivação para a leitura do texto para os surdos em uma sala de aula? Como trabalhou a leitura com os surdos? Primeiramente, o mais importante é que os surdos conheçam o tema escolhido. Por isso, a escolha de um tema de interesse deles. Eles precisam conhecer sobre o tema. Exemplo, saúde, doenças, coronavírus, temas vinculados à mídia, TV, à internet, e perguntarmos a eles: vocês conhecem essa palavra? Discutir, trocar experiência com eles, mostrar imagem, eles discutem entre si. Eu vi isso na TV, no Facebook. Precisam ter conhecimento de mundo. Assim como Paulo Freire explica que é preciso o quê? Conhecimento de mundo, conhecer as coisas antes de conhecer a palavra. Paulo Freire diz que a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Primeiramente, é perguntar para o aluno se ele conhece a palavra. Depois, pronto, conhece a palavra? Então, pode mostrar a imagem igual ao glossário. Mostrar a palavra associada à imagem e explicar o significado. Mostrar a palavra e perguntar: você conhece essa palavra? Ainda não? Aí o outro aluno responde: eu conheço. Então, o colega pode trocar experiências com o outro. Se nenhum aluno ainda não conhece a palavra, então o professor pode explicar a palavra principal e ir detalhando. Depois mostra a atividade e o professor pode auxiliar na leitura, pode ajudar o aluno a ler.
Algumas palavras o aluno conhece e eles podem ajudar uns aos outros. O professor pode ajudar e o colega também na troca de experiências e dessa discussão da palavra. Então, a primeira estratégia é o que? A escolha do tema conhecido pelos alunos. A segunda estratégia é mostrar a palavra principal no glossário. E a terceira estratégia é a leitura junto com o professor ou um colega para a troca de experiências e discussões. Legal. Então, como é o feedback na atividade escrita pelos estudantes surdos? Então, o feedback do estudante é muito importante. Primeiramente, nós professores precisamos valorizar a produção da atividade do aluno. Nós precisamos lembrar o quê? A escrita de um texto como L2 não é nada fácil. Às vezes, a pessoa ouvinte erra também. Tem alguns professores que franzem a testa quando olham o texto de um surdo e o estudante sente-se envergonhado e com a autoestima baixa. É importante o quê? Valorizar a produção escrita do aluno, dizer muito bem, perceber a expressão facial, o sorriso do aluno. O aluno sente autoestima alta, então é importante essa valorização. Também precisa pensar o que o professor pediu na atividade, no texto, o que ele quer com o texto. Qual o objetivo? Exemplo, se o professor pediu ao aluno para produzir uma história narrativa, o professor lê a história e verifica se tem começo, meio e fim, se tem uma sequência lógica. Então, o aluno entendeu o que é uma história narrativa, a sequência dos fatos. Tem começo, meio e fim. Mas o professor preocupa-se com o quê? Com a troca de palavras, o uso incorreto dos verbos. Não usa, não tem os tempos verbais. Calma, precisa pensar o quê? O ensino tem momentos para você ensinar o verbo no passado, por exemplo. O professor percebe que o aluno não escreveu o verbo corretamente, aí o que o professor faz? Ele risca de vermelho todos os verbos do texto do aluno para apontar o erro. Daí, a autoestima do aluno cai. É preciso saber o que se pediu na atividade. E chama a atenção dos alunos. Olhem, eu quero nessa atividade uma história narrativa. Lembra-se que precisa usar verbos do passado. Todos nós já estudamos e aprendemos. Muita atenção. O aluno vai saber o que foi pedido agora. Ele sabe que precisará usar e pode recorrer às anotações do caderno para usar o verbo no passado. Na hora de recolher a atividade, o professor lê o texto e identifica que o aluno usou o verbo no passado de forma correta. Ótimo! Se ainda não, precisa chamar o aluno e mostrar no texto dele e apontar o quê? Lembra, olha aqui o seu texto, falta isso, mas você narrou a história muito bem, parabéns. Aqui faltou algo, preste atenção. Aí o aluno responde, ok. O professor precisa pedir ao aluno para apagar e escrever de novo, porque é importante que o texto fique bonito. E o aluno responde, ok. Reescrever é importante. Eu sempre explico ao aluno que o texto nunca fica perfeito, mas pode melhorar um pouco. Eu explico para o aluno, amanhã escreve de novo e fica melhor.
É bom sempre avisar ao aluno que o texto pode melhorar, usando palavras diferentes. Aprender uma palavra nova, então pode acrescentá-la ao texto. Isso é muito importante. Eu fico admirado com a sua fala e foi um prazer entrevistá-la. Você explicou muitas coisas e foi acrescentando informações, o que me despertou interesse pela sua fala maravilhosa e pelo seu trabalho e criação de material didático. Parabéns! Eu gosto muito de você. Muito obrigado pela sua presença. Sou eu quem agradece. E eu torço para que vocês realmente desenvolvam essa produção de material didático, entendeu? Que possa ajudar a auxiliar o aluno surdo a desenvolver no português como L2, em qualquer lugar, e que o aluno não sinta-se vergonha quando não conhece a palavra, mas que ele possa se desenvolver. E esse material didático seja perfeito. Eu torço por vocês para desenvolverem perfeitamente esse material didático. Muito obrigada. Tchau.